15 coisas sobre o Paraná que você não sabia. Quando o assunto é Paraná, a maioria das pessoas pensa nas cataratas do Iguaçu, no grão de soja e talvez no time de futebol favorito. Mas o que está por trás dessa imagem superficial? É um estado com uma profundidade histórica, uma riqueza natural e uma capacidade de surpreender que pouquíssimos brasileiros conhecem de verdade. O Paraná é um dos estados mais subestimados do Brasil e o que você vai descobrir agora vai provar isso com fatos que a maioria das pessoas simplesmente nunca ouviu falar. As cataratas do Iguaçu são consideradas por especialistas em turismo e por viajantes do mundo inteiro como a maior maravilha natural das Américas. Mas o segredo que poucos sabem é que a dimensão real das cataratas vai muito além do que as fotos mostram. O conjunto de quedas do Iguaçu tem mais de 2,7 km de extensão, o que significa que a garganta do diabo sozinha é mais larga do que as cataratas do Niágara inteiras. Em épocas de cheia, a vazão de água que passa pelas cataratas chega a 45 mil metros cúbicos por segundo, uma quantidade que supera qualquer outra queda d'água do planeta. Eleanor Roosevelt, quando visitou o Iguaçu pela primeira vez, teria dito que o Niágara parecia pálido em comparação. O Paraná tem a maior maravilha hídrica do planeta, e o Brasil inteiro ainda não acordou completamente para o que isso significa. O Paraná é o estado que concentra a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira do mundo. Itaipu, construída na fronteira com o Paraguai, foi por muitos anos a maior usina hidrelétrica do planeta em capacidade instalada, superada apenas pela usina de Três Gargantas, na China, em 2012. Mas o que poucos sabem é que Itaipu ainda hoje é a usina que mais gera eletricidade no mundo em termos absolutos, superando Três Gargantas na quantidade de energia efetivamente produzida ao longo dos anos por causa do volume de água que o Rio Paraná despeja em suas turbinas. Em 2016, Itaipu estabeleceu o recorde mundial de geração anual de energia, produzindo mais de 100 milhões de megawatts-hora em um único ano. A usina abastece cerca de 17% de toda a energia consumida no Brasil e quase 90% da energia consumida pelo Paraguai. Um empreendimento no Paraná literalmente ilumina 2 países. Pouquíssimas pessoas sabem que o Paraná foi palco de um dos experimentos sociais mais ambiciosos e bem-sucedidos já realizados na América Latina. Entre 1954 e 1970, o estado recebeu um dos maiores programas de colonização planejada da história brasileira, atraindo imigrantes e migrantes de todas as partes do Brasil e do mundo para abrir uma nova fronteira agrícola no norte e no oeste do estado. Cidades inteiras foram fundadas do zero, com traçado urbano planejado, lotes previamente demarcados e infraestrutura básica instalada antes mesmo dos primeiros moradores chegarem. Londrina, Maringá e Cascavel são exemplos de cidades que nasceram de um projeto racional de ocupação territorial e que hoje são referências nacionais em qualidade de vida, organização urbana e desenvolvimento econômico. Maringá, em particular, foi planejada com uma proporção de áreas verdes por habitante que rivaliza com as cidades mais verdes da Europa. O Paraná tem a maior diversidade étnica entre todos os estados brasileiros. Além dos povos indígenas originários e dos portugueses que chegaram primeiro, o estado recebeu ondas sucessivas de imigrantes alemães, italianos, poloneses, ucranianos, japoneses, sírios, libaneses e holandeses, cada grupo trazendo sua língua, sua religião, sua culinária e seus costumes. A região de Prudentópolis, no centro-sul do estado, tem a maior concentração de descendentes de ucranianos fora da Ucrânia. Missas em rito ucraniano são celebradas até hoje em igrejas com cúpulas douradas que parecem ter sido transportadas diretamente das estepes do leste europeu para o interior do Brasil, em Castrolanda, uma comunidade holandesa fundada nos anos 1950. Os descendentes ainda falam holandês, produzem tulipas e mantêm uma organização comunitária que faz a cidade parecer um pedaço da Holanda encravado no Paraná. O estado tem um segredo florestal que a maioria dos brasileiros desconhece completamente. A Mata Atlântica do Paraná abrigava originalmente uma das maiores concentrações de araucárias do mundo, aquelas árvores de copa achatada e característica que dominavam a paisagem do Planalto Paranaense. Em seu auge, a floresta de araucárias cobria mais de 85% do território do Paraná. Hoje, restam menos de 2% dessa cobertura original.
O pinheiro do Paraná, como a araucária também é conhecida, foi derrubado em escala industrial durante todo o século XX para alimentar serrarias que exportavam madeira para o mundo inteiro. O Paraná foi um dos maiores exportadores mundiais de madeira durante décadas e pagou por esse ciclo econômico com a destruição quase total de uma floresta que levou milhares de anos para se formar e que não tem equivalente em nenhum outro lugar do planeta. Curitiba foi durante anos apontada como a cidade mais inovadora do mundo em termos de planejamento urbano, e essa reputação foi construída sobre uma série de invenções que mudaram a forma como cidades pensam o transporte público. O sistema de ônibus expresso de Curitiba, criado na gestão do arquiteto Jaime Lerner nos anos 1970, foi o precursor direto dos sistemas BRT que hoje existem em centenas de cidades em todo o mundo, de Bogotá a Guangzhou. As estações tubo, aqueles cilindros de vidro e alumínio que permitem o embarque em nível com o assoalho do ônibus, foram inventadas em Curitiba e copiadas por cidades nos 5 continentes. O que poucos sabem é que Lerner desenvolveu esse sistema com um orçamento mínimo, usando criatividade e engenharia local no momento em que o Brasil estava quebrado economicamente. Curitiba ensinou o mundo a fazer transporte público eficiente com poucos recursos, e esse ensinamento está presente hoje em cidades que nunca ouviram falar do Paraná. O Paraná tem um segredo gastronômico que vai muito além do barreado, prato típico do litoral que a maioria das pessoas associa à culinária paranaense. O estado é o maior produtor nacional de trigo e essa produção sustenta uma tradição de panificação artesanal trazida pelos imigrantes europeus que se espalhou por todo o interior do estado. As padarias coloniais do Paraná, especialmente nas regiões de colonização alemã, polonesa e ucraniana, produzem pães, bolos e doces com receitas centenárias que circulam nas famílias há gerações. Além do trigo, o Paraná é o maior produtor nacional de feijão e o segundo maior de milho, sendo responsável por uma parcela gigantesca da segurança alimentar brasileira, que praticamente nunca é mencionada quando se fala do estado. Poucos sabem que o Paraná tem uma costa litorânea pequena, menos de 100 quilômetros, mas que essa costa esconde um dos ecossistemas mais preservados do Brasil. A Baía de Guaratuba e a Baía de Paranaguá formam um complexo estuarino de manguezais, restingas e ilhas que é patrimônio natural da humanidade. O Porto de Paranaguá, localizado nessa baía, é o maior porto graneleiro da América Latina em volume de exportações, escoando a produção agrícola de 5 estados brasileiros para o mundo inteiro. Todos os dias, uma fila de caminhões que se estende por centenas de quilômetros pela BR-277 converge para Paranaguá, carregando soja, milho e açúcar que vão alimentar países em todos os continentes. O Paraná tem um dos portos mais importantes do hemisfério sul escondido numa costa que a maioria dos brasileiros nem sabe que existe. O Paraná foi palco de um conflito armado que durou anos e que envolveu forças militares federais, coronéis regionais e uma população de camponeses que resistiu com armas na mão contra a expulsão de suas terras. A Guerra do Contestado, que também ocorreu no oeste paranaense além do território catarinense, deixou marcas profundas na região que ainda são visíveis na cultura, na organização social e na memória das comunidades do interior do estado. Mas além do Contestado, o Paraná teve também a Revolta dos Poceiros em 1957, quando agricultores sem título de propriedade no sudoeste do estado se levantaram contra companhias de terra que tentavam expulsá-los de forma violenta. Esse levante popular, que mobilizou mais de 50 mil pessoas armadas em cidades como Francisco Beltrão e Pato Branco, foi um dos maiores movimentos de resistência camponesa da história do Brasil e praticamente desapareceu dos registros históricos nacionais. O estado tem uma relação com o café que poucos brasileiros conhecem em profundidade. O norte do Paraná foi a última e a mais produtiva fronteira cafeeira do Brasil, e durante as décadas de 1950 e 1960, o estado era o maior produtor de café do país, superando São Paulo e Minas Gerais. Londrina chegou a ser chamada de capital mundial do café, e a riqueza gerada pela produção cafeeira do norte paranaense transformou cidades inteiras em polos comerciais e culturais que ainda hoje são referências regionais. A geada de 1975, conhecida como a Geada Negra, destruiu em uma única noite mais de 1 bilhão de pés de café no Paraná, varrendo décadas de plantio e forçando uma reconversão agrícola traumática que empurrou o estado em direção à soja, ao milho e ao trigo.
Essa catástrofe climática mudou permanentemente a economia paranaense e praticamente apagou da memória coletiva a era do café que havia construído tantas cidades. O Paraná tem mais parques nacionais e áreas de preservação ambiental do que qualquer outro estado do sul do Brasil, mas o segredo está no que essas áreas protegem. O Parque Nacional do Superagui, na costa paranaense, é patrimônio natural da humanidade e abriga a maior área contínua de Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração do Brasil. Dentro do Superagui, vivem populações tradicionais de pescadores artesanais que mantêm um modo de vida praticamente inalterado há séculos, sem estradas, sem energia elétrica convencional e sem a maioria das estruturas que o mundo moderno considera essenciais. Essas comunidades são guardiãs de um conhecimento sobre a floresta, sobre o mar e sobre os ciclos naturais da Mata Atlântica que pesquisadores de todo o mundo viajam para estudar antes que esse conhecimento desapareça com as gerações mais velhas. O Paraná tem um potencial turístico que ainda está sendo descoberto mesmo pelos próprios paranaenses. As cataratas do Iguaçu recebem mais de 1 milhão de turistas por ano, mas Vila Velha, no município de Ponta Grossa, tem formações rochosas com mais de 300 milhões de anos que rivalizam com qualquer atração geológica do mundo e recebe uma fração mínima desse público. O Parque Estadual de Vila Velha tem furnas vulcânicas, lagoas de cores surreais e rochas esculpidas pela erosão, em formas que parecem obras de arte abstratas, criadas por um escultor com muito tempo e criatividade. Cientistas que estudam geologia planetária usam Vila Velha como referência para entender processos que ocorrem em outros planetas do sistema solar. Uma das maiores atrações geológicas do planeta está no Paraná, e a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar dela. O estado paranaense tem o segundo maior rebanho de frangos do Brasil e é o maior exportador de frango do país, mas a dimensão dessa indústria vai muito além do que os números revelam. O complexo agroindustrial de aves do Paraná envolve milhares de pequenos produtores integrados a grandes empresas processadoras, criando uma cadeia produtiva que emprega diretamente e indiretamente centenas de milhares de pessoas no interior do estado. O frango paranaense chega à mesa de consumidores no Japão, na Arábia Saudita, na União Europeia e em dezenas de outros países, e essa exportação coloca o Paraná entre os maiores fornecedores mundiais de proteína animal. Um estado que a maioria associa a cataratas e soja é na verdade o maior exportador de frango do Brasil, um título que tem impacto direto na balança comercial do país inteiro. E a última coisa sobre o Paraná que vai te surpreender é a que mais define o caráter desse estado. O Paraná é o estado que mais recebeu migrantes internos de outros estados do Brasil nas últimas décadas. E essa diversidade humana, acrescentada à imigração europeia e asiática, criou uma população com uma capacidade de adaptação e de construção coletiva que se reflete nos índices sociais do estado. O Paraná tem o segundo maior índice de desenvolvimento humano entre os estados do Sul e está consistentemente entre os 5 melhores do Brasil em educação básica, saneamento e segurança alimentar. Um estado construído por pessoas que vieram de toda parte, que falavam línguas diferentes, que tinham religiões diferentes e que chegaram com muito pouco, conseguiu construir uma das sociedades mais organizadas e prósperas do Brasil. Essa história de construção coletiva feita de trabalho, diversidade e resiliência é o maior segredo do Paraná e é a história que mais merece ser contada. Compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que o Paraná é só cataratas e soja.